irmãos, que o amor do Senhor é impressionante. O amor dele que nos constrange, que nos quebranta, porque ele nos amou de uma maneira poderosa. Jesus, o Filho amado de Deus, deu a sua vida por nós. E queremos nesta noite engrandecer o nome do Senhor. Queremos o teu nome engrandecer. Vamos ler o Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, de 9 a 13. A oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. Mateus 6, de 9 a 13. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mais uma vez, Mateus 6, de 9 a 13. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Todos nós sabemos ou deveríamos saber da importância de orar. Orar é uma das principais e mais difíceis exercícios espirituais que o Senhor nos deixou. Orar é o nosso ar, é o nosso alimento, é a nossa vida. A oração é o raio-x da alma. Se não oramos, estamos mortos. Se oramos errado, estamos doentes, enfermos. Devemos prestar atenção no que oramos e como oramos. A oração do Pai Nosso, como conhecemos, é um modelo de oração. A oração do Pai Nosso é um modelo de oração. Como orar? A oração é o exercício espiritual que leva a centrar as nossas vidas em Deus. Repito, a oração é o exercício espiritual que leva a centrar as nossas vidas em Deus. Nesta oração, na oração que o Senhor Jesus nos ensinou, Deus é o centro da oração. Deus é o centro da oração de Jesus. Vejam só, Pai nosso que estás nos céus, trata da paternidade de Deus. Santificado seja o teu nome, a prioridade de Deus. Venha o teu reino, o programa de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o plano de Deus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, da provisão de Deus. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, o perdão de Deus. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, a proteção de Deus, pois teu é o reino, o poder e a glória, a primazia de Deus. Deus é o centro da oração de Jesus. O foco a orarmos é nos relacionarmos com Deus. Mateus 6, versículo 10, a parte B, eu dou continuidade. Seja feita a tua vontade sobre o plano de Deus. Nós vamos ver hoje sobre o plano de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E a oração do Pai Nosso, que tem o foco no Senhor, eu vejo que Deus, ele traz características do próprio Deus, porque quando conhecemos a Deus em oração,
quando nos relacionamos com Ele por meio da oração, desse exercício espiritual, nós conhecemos a Deus. E quando nós conhecemos a Deus, nós podemos pedir tudo e Ele nos dará. Tudo, segundo a sua vontade, é claro. Segundo a sua vontade. Porque Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é soberano. Deus tem todo o poder, toda a sua vontade precisa ser concretizada. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Já vimos que Deus é Pai, porque todo aquele que confessa Jesus como seu Salvador, ele recebe a bênção de se tornar filho de Deus. Nem todas as pessoas são filhas de Deus, mas todo aquele que recebe Jesus como seu Salvador, ele recebe esse poder de se tornar filho de Deus e pode chamar Deus de Pai, de meu Pai. Deus, Ele é santo, o seu nome é santo. E o procedimento dos seus filhos precisa evidenciar que Deus é santo. O povo de Israel, ao longo da história, não andou bem e os povos blasfemavam contra o nome santo de Deus por causa do seu mau procedimento. O Senhor, em Cristo Jesus, fez o povo, um novo povo, a igreja do Senhor. E essa igreja, este povo, precisa santificar o nome de Deus. Não agregar santidade ao nome de Deus, mas demonstrar que Deus é santo. Pelo seu procedimento, pela sua conduta. Deus é rei. E nós devemos orar para que o reino de Deus seja estabelecido agora. Agora. Quando o Senhor Jesus ensina os seus discípulos a orar e orar para que venha o reino de Deus, o desejo é que ele seja estabelecido agora. O Senhor já reina na igreja, no coração dos seus, mas ele reinará plenamente sobre toda a terra. E nós devemos orar e sermos anunciantes deste reino. E através de nós, as pessoas podem ver um pouquinho do reino de Deus, do comando de Deus, do senhorio do Senhor. E Deus, Ele é soberano. Seus filhos, a sua igreja, deve cumprir a sua vontade. Deus é soberano e os seus filhos devem cumprir a sua vontade. Recentemente eu tive a alegria de ter um papo cabeça com os adolescentes. Quem estava presente dos adolescentes? Quem estava aí? Então, os adolescentes vão falar para mim, vão falar para vocês aquilo que eu ensinei aquele dia. Não, já esqueceram? Ok. Eu vou lembrar vocês e ensinar a igreja sobre o alfabeto do crente. Todo mundo sabe qual é o alfabeto do crente? O alfabeto nós conhecemos como A, B, C, D. Isso, esperava só vocês falarem. Mas o alfabeto do crente, sabe qual é? O, B, D, C. O alfabeto do crente é obedecer. Nós precisamos ouvir atentamente a voz do nosso Deus, do nosso Salvador, e obedecermos. O Senhor é rei, o Senhor é pai, o Senhor é santo, o Senhor é rei e um rei soberano. O nosso Deus tem vontades, tem desejos, e os planos do Senhor não podem ser frustrados, jamais serão frustrados. E nós, como povo do Senhor, nós somos cumpridores da sua vontade. Quem aqui quer fazer a vontade do Senhor? Eu não vou olhar para vocês, porque são perguntas retóricas das quais nós já pensamos, eu quero cumprir a vontade de Deus. Agora, vocês já fizeram aquela oração ao Senhor, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Senhor, qual é a tua vontade? Eu quero conhecer a tua vontade. Mas o interessante é que na oração que Jesus ensina, ele não ora assim, Senhor, revela-nos
a tua vontade. Mas ele diz: seja feita a tua vontade. A vontade de Deus não é difícil de descobrir. Ela é fácil. Sabe o que é difícil? Cumpri-la. Saber da vontade de Deus é fácil. Basta um coração que deseja honrar a Deus, abrir a palavra atentamente, e você vai ver qual é a vontade de Deus. Existem vontades expressas, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Como nós vemos também Deus deixando muito claro para nós como devemos honrar nossos pais, como devemos cuidar uns dos outros e tantas outras manifestações da vontade de Deus que são claras para nós. Mas o Senhor Jesus, Ele sabe qual é o material que somos feitos. E quando Ele ensina os seus discípulos, Ele nos ensina a orar, Ele diz: seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita nos céus. Porque esse é o plano de Deus. O plano de Deus é que a sua vontade seja cumprida, seja estabelecida. Todos os seres celestiais, a oração do Senhor Jesus: seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é realizada no céu. Como no céu há uma obediência voluntária, verdadeira e plena. Todos os seres celestiais são cumpridores plenos da sua vontade. Todos esses santos cumprem o querer de Deus. E cumprem com o quê? Com amor, com alegria. E é assim que devemos fazer. Servir ao Senhor com alegria. Com alegria. O Senhor, Ele quer cumprir a sua vontade. E eu desejo, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, cumprir a sua vontade na minha vida, no meu coração, na minha família, na minha igreja, no meu bairro, na minha cidade, no meu estado, no meu país e no meu mundo. Que a vontade do Senhor seja estabelecida. Robert Lau diz o seguinte: a oração é um instrumento poderoso, não para realizar a vontade do homem no céu, mas para realizar a vontade de Deus na terra. A oração é um instrumento poderoso, não para realizar a vontade do homem no céu, mas para realizar a vontade de Deus na terra. Como está a sua vida de oração? E quando eu falo isso, eu não quero lançar peso, culpa sobre vocês. Se está ruim, ok, é uma constatação. Mas eu não quero que você saia daqui pesado, cheio de culpa, e orando só para cumprir um item do seu dia ou da sua semana. Mas que na oração você possa se relacionar com Deus. A sua vida, o seu coração, as suas vontades sejam moldadas, transformadas pela vontade de Deus. E este relacionamento com o Senhor, oração, seja algo importante, significativo, caloroso, rico na sua vida, na vida da nossa igreja. Porque quando nós nos relacionamos com Deus em oração, nós estamos perto de ouvir as batidas do seu coração. Nós estamos perto para ouvir a sua voz que nos direciona, que nos esclarece, que nos fortalece e também nos consola. O Senhor Jesus, Ele nos ensina: faça a sua vontade, mas Ele próprio, o nosso Salvador, o nosso Mestre, daquilo que Ele ensinou, Ele fez. Nós sabemos que o Senhor, Ele abriu mão da sua glória, se fez como nós, se humilhou,
E a palavra diz que ele foi obediente ao Pai, obediente até a cruz. A cruz que cantamos no início deste culto. Mas veja só, Mateus 26, esses dois versículos 39 e 42. Naquele momento de angústia do nosso mestre. Um momento terrível, porque tenta imaginar o nosso Senhor, que sempre teve uma comunhão íntima, intensa, verdadeira com o Pai. Sempre. Sempre. Não é que nós, às vezes, nós temos frações, momentos. Não. Jesus, pleno de comunhão, pleno de intimidade com o Pai. Sempre. 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 Chegando naquele ponto culminante da sua missão, ali no jardim do Getsemane, aquela angústia terrível, versículo 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Nós não conseguimos mensurar isso. Mas a oração de Jesus não parou por aí. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Versículo 42. E retirou-se outra vez para orar: meu Pai, se não for possível, afasta de mim esse cálice sem que eu o beba. Faça-se a tua vontade. E ele sabia qual era a vontade do Pai. A vontade do Pai é que ele fosse entregue na cruz, que ele recebesse a punição por causa dos nossos pecados, a punição da ira de Deus, para que todo aquele pecador, separado, inimigo de Deus, distante de Deus, por meio do sacrifício de Cristo, possa se aproximar de Deus Pai. Nós cantamos sobre a graça de Deus, imerecida graça. O que nós fizemos para conquistarmos este acesso ao coração do Pai? Nada. Cristo fez tudo, porque foi obediente. Aleluia. O nosso Salvador obedeceu e nos confere graça. Graça sobre graça. Jesus nos orienta a orar para que a vontade de Deus ela seja realizada, concretizada, feita. Como eu disse, difícil não é saber a vontade de Deus, difícil é cumpri-la. Nosso mestre sabia qual era a vontade de Deus para ele. E ele prevaleceu. Aleluia. Ele prevaleceu. Deus prevaleceu com a sua vontade em Cristo Jesus. Por acaso, há alguma maneira de Deus responder uma oração que não seja da sua vontade? No início da minha caminhada cristã, eu ganhei um livro de um pastor que tinha sido pastor da igreja, então o nome dele era Gessé. Deu um livro sobre oração. Li aquele livro, me abençoou muito. E no desenvolvimento desse exercício espiritual, também comecei a agregar a essas leituras outros ensinamentos que outros irmãos em passado, eu devia ficar só com o do pastor, que mostrava quais eram os segredos da oração. Aquilo que poderia mover o coração de Deus. E percebe que existe algo idólatra, tão humano, de querer controlar o divino. Mas a oração que o Senhor ensinou, este modelo, ele centraliza as nossas vidas em Deus. Não existe um segredo para orarmos e movermos o coração de Deus. Descobriu, aí Deus ele é refém à nossa vontade. Jamais isso pode acontecer.
Mas veja só, 1 João 5, 14 e 15 diz o seguinte: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Amém, igreja? Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que temos o que dele pedimos. Se pedirmos algo de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Ele responderá positivamente a nossa oração. E nós ignoramos essa verdade quando deixamos o nosso coração egoísta conduzir o nosso relacionamento com Deus. Tiago 4, 2, 3. Não tem. Vocês não têm, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Eu já ouvi de irmão: pastor, estou com um problema financeiro gravíssimo, porque eu peguei toda a minha rescisão, aí eu achei que era Deus me conduzindo a um site de apostas, que eu ia ter lá um ganho extraordinário. Mas pastor, eu orei, eu consagrei todo aquele dízimo ao Senhor, para a obra do Senhor, e eu não ganhei, eu perdi tudo. Sabe que você perdeu tudo, meu irmão? Porque você queria os 90%. Porque você queria ter aquilo para esbanjar o seu coração, para você descansar a sua alma nessas coisas, e não no Deus eterno. Deus disse não. Deus não tem pacto com o seu pecado, com os seus erros. Você não orou de acordo com a vontade de Deus. Perdeu. 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 É sério. Pode soar engraçado, mas é triste o quanto permitimos que as tolices tomem conta do nosso coração. Sabe por quê? Porque oramos errado. Porque se orássemos corretamente, jamais nos colocaríamos em situações como essa. Jamais. Faça a sua vontade aqui na terra, como ela é realizada no céu. Veja só o que Davi cantou no Salmo 103, versículo 20. Salmo 103, versículo 20. Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Nenhum anjo ousa questionar uma ordem de Deus. E aqueles que uma vez se rebelaram contra o Senhor, não estão mais nos céus. Porque nos céus é o ambiente onde Deus reina plenamente, ninguém questiona, todo mundo obedece e faz isso com amor. Queridos, nós precisamos entender o seguinte de quem Deus é. Deus é perfeito, a sua vontade é perfeita, a vontade de Deus ela não se aperfeiçoa, a vontade de Deus não se atualiza, ela não entra dentro dos nossos contextos culturais. A vontade de Deus, ela é perfeita. Deus não se arrepende. Deus não precisa corrigir as coisas como nós corrigimos. Eu já conheci escritores que escreveram livros bons e depois se arrependeram de algumas coisas e fizeram críticas às suas próprias escrituras. Mas o Senhor nosso Deus, Ele não se arrepende de nada do que diz. Porque tudo que sai da sua boca é perfeito. Então, por que tememos tanto cumprir a vontade de Deus?
porque não estamos nos relacionando com Ele de modo correto. Nós somos servos do Senhor. Estamos aqui não para alcançar a salvação, estamos aqui porque a salvação do Senhor já chegou até nós. Nós somos salvos, nós somos o povo eleito de Deus. E por sermos assim, sermos o povo mais abençoado nesta terra, que é a igreja do Senhor Jesus, nós temos o dever de cumprir a sua vontade. Senhor, o que tu queres? Porque eu quero obedecer. Mas da mesma forma que os anjos obedecem lá, nós precisamos obedecer aqui. Começando em mim, aqui, Fábio, que a vontade de Deus se cumpra aqui. Falei do rei Davi, mas eu quero usar um exemplo do rei Saul. Porque o rei Saul, o primeiro rei de Israel, ele é o maior exemplo de como Deus abomina a desobediência. E digo mais, Deus abomina a desobediência e também abomina a obediência parcial. É, isso mesmo. Não adianta obedecer a Deus 99%. Tem que obedecer a Deus 100%. O fracasso de Saul começa logo no início do seu ministério como rei de Israel. No capítulo 10 de 1 Samuel, o profeta Samuel vira para o rei Saul e diz que os filisteus irão atacá-lo. Eles estão se agrupando e irão atacar ferozmente o povo de Israel. Mas existe uma orientação de Deus pela boca do profeta. E qual é a orientação? Espere 7 dias. Espere 7 dias, que eu vou em tal lugar, e quando eu voltar, eu vou realizar os sacrifícios e vou passar orientações do Senhor para você. 7 dias. Samuel sai dali, e durante esses 7 dias existe aquela ameaça intensa dos filisteus contra o povo de Israel. E cada dia aquela ameaça ela se torna cada vez maior, cada vez mais afrontadora. E o que acontece? Alguns soldados começam a ir embora, e os soldados começam a ficar cheios de temor, de medo dos filisteus. Os dias vão se passando, chega o 7º dia, o profeta Samuel não chega, e Saul tem uma brilhante ideia. Eu sou o rei, eu sou ungido, eu vou sacrificar. Assim, faz o sacrifício, eu dou as normas como pastor, e o povo fica aqui para a gente poder lutar contra os filisteus. E ele faz aquele sacrifício, acontece, o profeta chega. Porque o dia não tinha acabado ainda. E quando ele chega e fala assim, que tolice você fez, Saul. Você desobedeceu a ordem de Deus. Você vai perder o seu reino. Você desobedeceu a Deus. Deus, ainda cheio de graça e misericórdia, com paciência com Saul, ele dá mais uma ordem. Agora, no capítulo 15, a ordem dada primeiro, 7 dias foi capítulo 10, depois 13 a situação que ele desobedece, e no capítulo 15, o profeta Samuel, como boca de Deus, diz para ele o seguinte: vocês vão lutar contra os amalequitas, e eu quero que vocês acabem com tudo e todos. Os amalequitas precisam ser exterminados, do mais novo ao mais velho, todo o rebanho, tudo, eles não podem viver.
O rei Saul pega o seu exército, triunfa sobre os amalequitas, mas o que ele faz? Ele poupa o rei, ele poupa o melhor do gado e poupa o tesouro. E o profeta Samuel vira para Saul e fala o seguinte: de novo, que tolice. Você não obedeceu a Deus, Saul. Lógico que obedeceu a Deus. E aí houve o barulho dos animais. Que barulho é esse que eu estou ouvindo? Ah, sabe o que é? Estávamos lá guerreando. Poxa, nós vimos aqui este gado lindo, perfeito. Ele merece ser oferecido em sacrifício a Deus. E aí chega o versículo 22. Samuel respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Por que a gente tantas vezes não consegue cumprir a vontade de Deus, pessoal? Por quê? Eu vou dar 3 explicações a partir da vida de Saul aqui, de Samuel 13 e 15. 1 Samuel 13 e 15. A primeira explicação, porque não cumprimos a vontade de Deus, primeiro é porque nós não confiamos em Deus. Aquele português bem claro. Nós não confiamos em Deus. Deus falou para ele: espera 7 dias. Ele não espera. Ele se vê refém das circunstâncias e faz algo que ele não devia ter feito, e sabia que não devia ter feito, porque o próprio profeta, que era a boca de Deus, disse: aguarde, eu virei, oferecerei os sacrifícios e darei orientações antes de vocês guerrearem. Ele desobedece. Tolice. E tem uma coisa muito importante. No texto original, tem o tempo verbal, e está no tempo verbal, que é o refil. E o que é isso? Ele indica que Saul forçou alguém a oferecer sacrifício em seu nome em favor do povo. Ó, você aí. Pega lá os animais e oferece. Mas eu não sou profeta, eu estou mandando, eu sou o rei, vai lá e faz. Quando nós não confiamos em Deus, nós pecamos, nós não fazemos aquilo que Deus deseja, e ainda corre o risco de sermos meios que contagiam outros a perpetuar desobediência a Deus. Aquele que está mais próximo do buraco, com uma atitude dessa, eu posso empurrar ele para o buraco, ao invés de trazê-lo para a justiça e a retidão diante do Senhor. A segunda explicação, que não fazemos a vontade de Deus, a primeira é que nós não confiamos, a segunda é que nós não gostamos dos planos de Deus. Nós não gostamos dos planos de Deus. Deus, eu tenho uns planos melhores, o Senhor poderia me ouvir. Sabe? Veja só, se eu ganhasse naquela aposta, o mezanino estava pronto. Que dor de cabeça. Resolvido. Não parece melhor os meus planos do que os planos de Deus? Deus fala para Saul: Saul, vai lá com os amalequitas e acabe com tudo. Mas ele fala assim: eu vou acabar com esse rebanho, eu vou acabar com esse tesouro, eu vou acabar com o rei, porque trazer o rei para o seu reino era o sinal do quê? Do poder dele. Olha aqui, ó, subjuguei o rei inimigo. E aí ele mata o rei inimigo diante de todos. Olha como eu sou poderoso. Ele trouxe glória para ele. Parece-me melhor os meus planos do que os planos de Deus. Já caímos nesse pecado de falar ao Senhor: eu tenho umas ideias melhores do que o Senhor tem proposto na tua palavra, ao longo da minha vida. Mas ele poupou.
ele poupou, ele pecou. E o pior, quis fazer teologia ainda em cima do seu erro. Não. Poupamos o gado para oferecer a Deus. E isso me faz lembrar do rei Davi. Rei Davi, certa vez, ele estava com outro rei, e o rei falou assim: olha aqui, todo este campo, todas essas riquezas, eu vou dar para você para que você possa oferecer ao seu Deus. Qual é a resposta do rei? Me dá o preço, porque eu não vou dar nada para meu Deus que não tenha me custado. Olha que princípio maravilhoso. Eu não vou dedicar nada ao meu Deus que de fato tenha me custado. Eu não vou pegar lá umas sobras aqui, não, esse aqui é para o Senhor. Não, é o que me custou. Eu quero honrar e dedicar a Deus. Nós não cumprimos a vontade do Senhor porque não confiamos, porque nós não gostamos, e o pior é porque nós tememos mais os outros, mais os homens, do que a Deus. O rei Saul, diante do triunfo com os amalequitas, começa a dar ouvido aos seus súditos e soldados. É para matar esse boi mesmo? Olha só, premiado, caríssimo, famoso. O Senhor falou aqui, não, vamos oferecer ao Senhor. Essa riqueza, olha só, é comum, quando triunfamos nas guerras, pegarmos os despojos, as riquezas. Mas o Senhor disse que não é para fazer isso. Lembra? Aconteceu lá quando entramos em Canaã. Não, mas agora é diferente, é um outro contexto. Parece-me muito bom a sua opinião, a sua sugestão. Mate o rei. Não, leva o rei para Israel. Mostra o quanto você é glorioso. Nos preocupamos com a opinião de outras pessoas, e isso é um perigo para o nosso coração. Muito perigoso. O provérbio, agora esqueci a referência, diz que aquele que teme os homens, ele cai em armadilhas. Aquele que teme os homens, ele cai em ciladas. Mas quem teme ao Senhor, permanece, prevalece para sempre. Samuel, 1 Samuel 15, versículo 22 já li, 23, vou ler o 22 também. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Versículo 23. Pois a rebeldia é como pecado de feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Se nós não estamos dispostos a pagar o preço daquilo que o Senhor pede para cumprirmos, a nossa vida vai perder todo o sentido e significado. Sabe por quê? Porque por mais difícil que seja para cumprir a vontade de Deus, Deus, em sua infinita graça, Ele nos dá condições para isso. Porque o Senhor não pede de nós algo que nós não conseguimos de jeito nenhum realizar. Ele nos dá graça, Ele nos dá força, Ele nos dá sabedoria para cumprirmos a sua vontade. Deus, Ele não pede algo da qual nós não temos nenhuma capacidade de realizar. Mas Ele, em sua infinita graça, no poder do Espírito Santo, nos capacita para cumprir o seu querer. Creia nisso, creia nisso. Porque quando desobedecemos a Deus deliberadamente, nós cometemos rebeldia contra o Senhor. E rebeldia é como pecado de feitiçaria, como bruxaria, como ocultismo. A arrogância, a presunção é como o mal da idolatria. Por quê? Porque nós olhamos para nós mesmos, queremos que a nossa vontade seja realizada e não a do Senhor. O rei rejeitou a Deus e Deus rejeitou o rei. Mas há um rei
que obedeceu plenamente a Deus. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, deliberadamente, voluntariamente, se ofereceu como nosso Salvador. Viveu uma vida perfeita, em obediência e temor ao Pai. Obediência tamanha que ofereceu a sua vida como sacrifício por causa dos nossos pecados. O nosso Rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, morreu por causa do nosso pecado, mas ao terceiro dia ele triunfou. E a sua vitória, a sua obediência, ele confere a todo aquele que crê. O nosso Rei venceu, o nosso Rei foi aceito pelo Pai, e a aceitação de Cristo é nossa pela fé. Aleluia. Aleluia, porque eu posso cumprir a vontade de Deus, não na minha força, porque eu sou fraco, mas Deus, em sua graça, me fortalece para cumprir a sua palavra. Aquilo que eu disse que é para mim, é para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Creia nisso, meus irmãos. Deseje isso de todo o seu coração. E eu termino lendo, não uma canção, mas uma oração da liturgia da Aliança da Igreja Metodista, que diz assim: Ó Senhor, Pai Santo, que nos chamou por meio de Jesus Cristo para participarmos dessa graciosa aliança, tomamos sobre nós com alegria o jugo da obediência e nos engajamos por amor a Ti para ver e fazer a Tua perfeita vontade. Pai, seja feita a Tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Vamos orar.